Muito bem, pessoal, vamos então agora resolver a questão número 10 do vestibular da UDESC 2018.2. Temos aqui um circuito misto, duas resistências em paralelo, uma de 25 e uma de 40, elas estão em paralelo, e o conjunto aqui fica em série com a resistência de 10. O objetivo é calcular a corrente elétrica, eu quero a corrente elétrica no resistor de 10 ohm e a tensão no resistor de 25. Então eu quero isso aqui, eu vou até anotar lá em cima. A corrente que passa por aqui e a tensão elétrica aqui. Bom, nós vamos começar calculando a resistência equivalente do circuito inteiro, para que a gente possa descobrir a corrente total. Mas para que a gente consiga descobrir a resistência total do circuito inteiro, nós temos que separar em duas etapas. Primeiro, nós vamos calcular a resistência equivalente da parte que está em paralelo. Percebam que nós temos dois resistores aqui, e justamente por isso nós podemos calcular utilizando a fórmula do produto pela soma. Então aqui, ó, produto, só multiplicar o R1 pelo R2, e vou dividir esse resultado pela soma entre os dois. Então aqui nós teríamos uma resistência equivalente, ó, eu vou multiplicar um pelo outro, ó. Opa, faltou aqui, ó, REC, 25 vezes 40, então 25 vezes 40, dividido por 25 mais 40. Então, 25 vezes 40 dá 1000. 25 mais 40 dá 65. Eu vou dividir por 5, tá? Aqui, ó, vou dividir por 5 em cima e vou dividir por 5 embaixo, só para simplificar um pouquinho. E aí vai ficar 200 dividido por 13. Então essa aqui é a resistência total ou equivalente da parte do circuito que está em paralelo. Bom, então a resistência equivalente aqui corresponde a 200 dividido por 13 ohm. Eu vou transportar esse valor para cá. Esse resistor equivalente aqui que corresponde ao circuito em paralelo. Então eu vou colocar lá em cima 200 dividido por 13 ohm. Agora, esse resistor aqui ficou em série com esse outro aqui. Eu sei que o circuito está em série porque a corrente elétrica aqui, ó, ela não se dividiu. A corrente que passa pelo resistor de 200 dividido por 13 ohm vai ser a mesma que passa pelo resistor de 10. Então, nesse caso aqui, nós temos um circuito em série. E a resistência total equivalente que corresponde ao circuito anterior pode ser determinada pela soma. Então eu vou somar os dois valores. É só somar aqui, ó, resistência equivalente. Nós temos dois em série, nós temos um de 10. E eu vou somar com o outro que é 200 dividido por 13, né? Bom, então aqui nós temos uma resistência equivalente, ó. Eu poderia aqui calcular pelo mínimo, tudo, mas não, eu faço de uma forma mais prática. Multiplico, ó, 13 vezes 10, 130, 130 mais 20, vai dar 330. Então aqui é 330, embaixo mantenho 13. Então a resistência equivalente ou total do circuito é 330 dividido por 13. Bom, pessoal, com esses dois valores, aqui, ó, o 10 volts, que é a tensão total, e o 330 dividido por 13, que é a resistência total, nós vamos encontrar a corrente total do circuito, que equivale justamente ao que a gente procura aqui, ó. A corrente total é a mesma que passa pelo resistor de 10 ohm. E para calcular a corrente total, eu vou aplicar a primeira lei de Ohm. Então aqui vai ficar I total, V total e R equivalente ou total. Vamos lá, galera. Nossa tensão total é 10 volts. Vou colocar aqui 10
dividido pela resistência equivalente, que é 330 dividido por 13. Então vai ficar 10 dividido por 330 dividido por 13. Divisão de fração, né? Vou colocar aqui, ó. Você mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então é 13, vou inverter aqui, ó, 13 dividido por 330. Então nós ficamos aqui com 10 vezes 13, 130, dividido por 330, corta um zero aqui com um zero aqui, e nós descobrimos que a corrente total equivale a 13 dividido por 33 ampere, que é a mesma corrente que está passando aqui, ó, no resistor de 10 ohm. Então é 13 dividido por 33 ampere. Bom, com isso eu posso tirar o item A, tirar o item D e tirar o item E. Bom, agora para ter certeza de qual alternativa é a correta, se é a B ou a C, eu tenho que determinar a tensão elétrica no resistor de 25. Como que eu faço? Como que eu vou fazer isso? Bom, para que eu tenha tensão no resistor de 25, eu preciso primeiro determinar a tensão que ficou no resistor de 10. Para isso, eu posso aplicar facilmente aqui, ó, a primeira lei de Ohm, né? V, R, I. Então nós temos uma tensão elétrica de resistência 10, e a corrente que está passando pelo resistor de 10 é 13 dividido por 33. Então, 13 dividido por 33. Então, nós temos aqui uma tensão elétrica, que equivale a 10 vezes 13, 130, dividido por 33 volts. Agora que nós temos a tensão no resistor de 10 ohm, para que a gente consiga determinar quanto tem de tensão no de 25, basta que nós façamos o seguinte cálculo. Nós pegamos aqui a tensão total, que é 10 volts, e subtraímos desse valor a tensão que ficou no resistor de 10 ohm. A sobra, ou seja, o resultado dessa subtração, é justamente a tensão elétrica no resistor de 25. Então, para concluir, a gente vai fazer o seguinte. Bom, pessoal, então nós temos uma tensão total de 10 volts. E nós vamos subtrair desse valor 130 dividido por 33, que corresponde à tensão no resistor de 10. Então aqui fica 33 vezes 10, 330. 330 menos 130 vai dar 200, dividido por 33 volts. Percebam o seguinte, ó, só para que a gente tire uma prova real aqui. No resistor de 10 ohm, nós ficamos com uma tensão elétrica, vou colocar aqui, ó, de 130 dividido por 33 volts. No resistor de 25, nós ficamos com uma tensão elétrica, deixa eu colocar aqui, ó, tensão elétrica de 200 dividido por 33 volts. Somando os dois valores, nós vamos encontrar o total que corresponde a 10 volts, tá? Então nós podemos aí tirar uma prova real para verificar que realmente o nosso cálculo está correto e coerente. Com isso, nós fechamos então na alternativa C. Ok, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Dúvidas deixe nos comentários. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus. Fui!